Quando os rios, os lagos e os mares ficam poluídos, todos se preocupam. Afinal, a poluição das águas superficiais é visível, aparente. Já a preocupação com a poluição das águas subterrâneas é bem menor. Mas as águas são uma coisa só, formando o ciclo hidrológico, onde as águas subterrâneas são um elo fundamental. O Tome Ciência de hoje traz à tona os problemas das águas subterrâneas. Na Universidade de São Paulo, um grupo de pesquisadores se reuniu para formar o CEPAS, Centro de Pesquisas de Águas Subterrâneas. Nosso repórter Yuri Brancoli foi até o CEPAS conversar com o seu diretor, o hidrogeólogo Aldo Rebouças. Professor Aldo, normalmente a gente imagina águas subterrâneas como os poços encerrados dentro da terra, no subsolo da terra. E parece que a coisa não é bem assim. Na verdade, essas águas participam do chamado ciclo hidrológico, o ciclo das águas. De que forma isso acontece? Bom, as águas subterrâneas são, na realidade, a parcela do ciclo hidrológico que se passa na subsuperfície ou no subsolo da terra. E elas fluem lentamente, abastecendo rios, inclusive, durante todo o período sem chuvas. A perenização de rios é garantida exatamente pela circulação lenta das águas subterrâneas que vão chegando devagarzinho e entrando no seu leito e garantindo o seu fluxo durante o período que não chove. Professor, essas águas, qual é a profundidade? Até que profundidade existe esse movimento de águas subterrâneas? Bom, há profundidades hoje conhecidas de até 15 quilômetros de profundidade e até mais, com uma circulação muito lenta. Existe uma circulação mais superficial que ocorre ao nível praticamente sazonal, estacional, uma circulação anual, plurianual. Existem diferentes níveis de circulação. E o importante é que todos os níveis há circulação. Durante os 2 milhões de anos últimos, praticamente não houve mudança na quantidade de água da Terra. Ela está se renovando e a água subterrânea representa uma espécie de estoque de regulador dessa renovação. Certo, professor. Se a gente pensa dessa maneira, quer dizer, águas subterrâneas participando de todo esse ciclo, como que a gente pode pensar, então, nessa preservação desse tipo de água subterrânea? E quais são os principais tipos de agressão que esses mananciais de águas subterrâneas vão sofrer? Bom, tem as agressões que são provocadas praticamente por toda a forma de ocupação do solo, desde a industrialização, a urbanização, a agricultura intensiva, a estocagem de lixo no subsolo ou no solo, a infiltração de efluentes de cidades e de indústrias que vão infiltrar lentamente, como infiltra com a própria água da chuva, e vai circular no subsolo e vai, um belo dia, retornar aos rios, aos oceanos, de uma forma mais ou menos depurada ou não depurada, dependendo do tipo de poluente que ela carregou, que ela levou. Esses poluentes, por exemplo, metais pesados, que não tem nenhuma reação com o sistema, percorre todo o processo de circulação subterrânea e retorna aos rios, retorna à superfície, vai aos mares, etc. Os orgânicos sintéticos produzidos pela indústria química são outro processo, xenobióticos, quer dizer, que não tem nada de biótico, não são absorvidos pelo sistema e circulam quase como intocáveis por dentro dos sistemas subterrâneos, lentamente, de forma que, se a poluição de um rio tem uma velocidade assim passageira, rapidamente é elevada e diluída, porque o rio é um sistema em velocidade de metros por segundo. No caso do subsolo, a poluição é quase irreversível, ao nível de uma geração, porque as velocidades são muito lentas, vai a centímetros por dia, e com reações extremamente complexas. E nós não temos ainda meios técnicos nem científicos para controlar esse tipo de poluição. Atingido o subsolo, ela se torna praticamente irreversível a nível de uma geração. Como é que a gente pode imaginar o subsolo quando a gente pensa em águas subterrâneas de uma região como a Sudeste do estado de São Paulo? Bom, é preciso considerar que a água subterrânea tem como qualidade básica fundamental a sua potabilidade. Elas são naturalmente boas para o consumo, dispensando os tratamentos que são realizados no caso de pegar água do rio. Esse é o grande alcance social. Do ponto de vista de população, nós considerarmos a Grande São Paulo, a participação dela é pequena.
porque a concentração de população é muito grande. Se considerarmos a nível da população geral do Estado, mais de 70% dos núcleos urbanos de São Paulo são abastecidos por poços, com água subterrânea. E, na realidade, todo esse progresso de São Paulo é fonte também de poluição, de contaminação. E as águas subterrâneas não estão protegidas totalmente desse processo, porque nunca houve uma preocupação de protegê-las. E, professor Aldo, aqui no CEPAS, o Centro de Pesquisas de Águas Subterrâneas, são desenvolvidas várias pesquisas com relação a essa questão de contaminação desses mananciais de águas subterrâneas. Como foi estruturado o CEPAS e em que outras áreas de pesquisas vocês têm atuado? Bom, o centro surgiu em fim de 84, criado dentro do Instituto de Geociência da Universidade de São Paulo, como uma forma de integração de especialistas em problemas relacionados com água subterrânea, geofísicos, químicos, matemáticos, geólogos até, né, engenheiro civil, todo esse conjunto de pessoas que tinham preocupação com a água subterrânea, que se constituíram um centro de pesquisa dentro do Instituto de Geociências e que vai ser transformado em breve num centro interunidades dentro da reforma do Estatuto da USP. E esse centro teve o seu início considerando os problemas de poluição, porque exatamente era um espaço aberto dentro do conhecimento no Brasil e que necessita ser trabalhado. E desenvolvendo teses, conjuntos de trabalhos, por exemplo, o lixo doméstico, aterro sanitário de Novo Horizonte, o impacto no aquífero Bauru, a fertirrigação da cana-de-açúcar com vinhoto, aterros sanitários industriais, de resíduos industriais, os cemitérios, seus impactos no meio urbano, o ciclo hidrogeoquímico e metais pesados, que é um processo de conhecer como é que isso reage dentro do meio úmido, tropical, e esse é o nosso grande desafio, e conhecer os processos hidrogeológicos no combate e no controle ambiental. Em 1856, era inaugurado o Cemitério da Consolação. Hoje o cemitério fica no centro da cidade. Mas há mais de um século, os paulistanos reclamavam dizendo que ele ficava muito longe. Diziam que ficava no fim do mundo, no meio da estrada para Sorocaba, ladeado de capinzais e vacarias. Além do Cemitério da Consolação, São Paulo tem vários outros cemitérios localizados em regiões densamente povoadas e vários outros na periferia da cidade, onde as condições de saneamento são deficientes. Será que um cemitério pode trazer problemas de contaminação para as pessoas que habitam próximas a ele? Quais as condições para se construir um cemitério seguro? No Centro de Pesquisas de Águas Subterrâneas, o geólogo Alberto Pacheco tem estudado o impacto físico potencial dos cemitérios. Ele foi entrevistado por Yuri Brancoli. Professor, que riscos em potencial podem existir na existência desses cemitérios em áreas de grande aglomeração populacional? Bom, eu começarei por dizer que em relação aos cemitérios da área central do município de São Paulo, eu não vejo assim qualquer tipo de problema, não é? Embora tenhamos poços tubulares captando águas subterrâneas na área central da cidade de São Paulo, esses poços são muito profundos, esses poços captam águas subterrâneas a grande profundidade, não é? E então não vejo possibilidade de impacto desses cemitérios em relação a essas águas subterrâneas que, repito, são captadas a profundidades superiores a 100 a 200 metros, não é? A situação não poderia ser um pouco mais preocupante se a gente pensasse, por exemplo, em cemitérios da periferia, onde uma parcela menor da população é atendida pela rede de águas e esgotos e lança mão de poços para o seu abastecimento, os cemitérios do interior. Quer dizer, existe alguma possibilidade de contaminação de lençóis freáticos com a existência de cemitérios que não levam em consideração normas mínimas de estudos sanitários e de impactos? Bom, eu quero frisar o seguinte: a nossa preocupação com os cemitérios está no facto de que o mesmo se pode constituir um risco potencial para as águas subterrâneas de subsuperfície.
Águas subterrâneas essas que são conhecidas como lençol freático, não é? A nossa preocupação está aí. Com efeito, se esse lençol freático for contaminado, tiver uma contaminação a partir de um cemitério e o mesmo fluir para áreas externas ao cemitério, e se esse lençol freático vier a ser captado por poços rasos, não há dúvida nenhuma que se pode ter aí um problema de saúde, não é? Concretamente, que riscos são esses? Que riscos de saúde podem existir se a água estiver contaminada? Bom, eu quero dizer o seguinte, o cemitério é um risco potencial porque no cemitério se tem cadáveres em decomposição, não é? Há toda uma proliferação de micro-organismos, e estes micro-organismos eles podem ser carreados para esse lençol freático através de as águas das chuvas, não é? Esta possibilidade de contaminação do lençol freático é muito maior durante os períodos de precipitação intensa. Então, há essa possibilidade da presença de micro-organismos, não é? Nesse lençol freático, resultantes da decomposição de cadáveres, e essa situação se torna mais grave quando se trata de cadáveres de pessoas que morreram com doenças infecto-contagiosas, não é? E então aí há o perigo de doenças serem veiculadas através desse fluxo hidráulico subterrâneo ou através de agentes infecciosos, não é? Eu dou alguns exemplos. Febre tifoide, febre paratifoide, hepatite. E professor, mesmo que a gente está conversando até agora no nível de possibilidade de riscos, de qualquer maneira, onde existe a possibilidade é necessário que se criem medidas para se evitar isso. De que maneira deve-se pensar um cemitério seguro, pelo menos nessa questão, na questão de contaminação de águas subterrâneas? Bom, deve haver um conjunto de regras na instalação de um cemitério, não é? Um cemitério deve ser instalado numa área declivada, deve-se dar especial importância ao tipo de solo, não é? Por exemplo, é desaconselhável instalar um cemitério sobre rochas fraturadas, não é? Sobre rochas com canais de dissolução. O tipo de solo ideal seria aquele solo com características de permeabilidade. Isso não fica meio contraditório, professor? Um solo permeável não vai facilitar uma possível... Eu devo estar partindo da premissa errada, mas a princípio a ideia que a gente tem é que um solo absolutamente impermeável seria o ideal. Por que um solo permeável vai melhorar as condições sanitárias de um cemitério? Não, esse solo com características de permeabilidade seria um solo que não fosse, ou que não seja muito impermeável, mas também não seja muito permeável, não é? Porque é preciso haver uma certa aeração para facilitar precisamente a decomposição dos corpos, não é? E professor, para terminar, eu gostaria de conversar o seguinte: a gente sabe que a partir desse trabalho que vocês fizeram, de análise desses cemitérios da cidade de São Paulo, já existem alguns procedimentos por parte governamental, quer dizer, a própria prefeitura, próprios órgãos do Estado começam a se preocupar com essa questão. Você pode citar exemplos de medidas concretas que estão sendo tomadas a partir dessa pesquisa que vocês conduziram? Bom, eu direi que, como primeira consequência, nós temos um projeto de lei, no 299, que está em tramitação na Assembleia Legislativa, que estabelece normas para implantação de cemitérios. E mais recentemente, temos a elaboração de procedimentos para a construção de cemitérios visando a proteção do meio ambiente por parte da CETESB. A contaminação que pode ser causada pelos cemitérios é um problema menor se comparada à poluição causada pela estocagem de produtos tóxicos no subsolo, podendo atingir o lençol freático, a parte mais superficial das águas subterrâneas. Por isso é importante localizar e mapear as áreas atingidas para poder controlar a poluição e fazer a limpeza das águas. Normalmente, a delimitação da área poluída é feita por meio de sondagens e perfurações no solo. Mas essas perfurações podem piorar a situação, rompendo as camadas impermeáveis que continham a dispersão dos poluentes e podendo até causar explosões. Por isso, cada vez mais, os geólogos estão usando métodos indiretos para mapear as regiões poluídas do subsolo. Mapeando o subsolo de forma indireta usando métodos geofísicos. No Centro de Pesquisas de Águas Subterrâneas, esse trabalho tem sido feito pelo geólogo Nelson Ellert.
Professor Nelson, como que são feitos esses métodos de investigação da qualidade dessas águas subterrâneas? A geofísica aplicada é um dos métodos, é um dos procedimentos que tem sido utilizado nos últimos 10 anos de uma maneira bastante regular e bastante intensa na identificação da presença de nuvens poluentes ou de manchas poluentes e determinar a sua evolução no tempo. Ou seja, em se repetindo o mapeamento, digamos, de uma área onde foi identificada a presença dessas nuvens poluentes, dessas manchas poluentes, nós podemos avaliar a evolução dessa mancha no decorrer do tempo. A geofísica é um procedimento indireto de detecção à semelhança de um raio-x, por exemplo, num diagnóstico médico. Os métodos, eles, de uma maneira não destrutiva ou de não intervenção direta, tenta identificar a presença dessas manchas poluentes. Assim como no raio-x, por exemplo, nós podemos identificar a presença de fraturas, por exemplo, no corpo humano, onde o osso reage de uma forma distinta perante a ação dos raios-x. Assim também a geofísica pode identificar a presença de manchas poluentes em função de uma propriedade física existente, característica, digamos, das águas, no tocante à sua condutividade. Ou seja, se a água subterrânea foi contaminada por um agente qualquer, que confere a essa água uma maior ou menor condutividade, eu posso, de uma maneira indireta, determinar, então, a presença dessas zonas contaminadas. Esse processo tem uma vantagem muito grande sobre os processos tradicionais de execução de poços de monitoramento, porque, à semelhança de uma cirurgia, os poços de monitoramento poderiam ser exemplificados como uma cirurgia, ou seja, uma intervenção direta onde eu ataco, de certa forma, o corpo humano de modo a investigar em profundidade. Quando se faz uma perfuração de um poço de monitoramento, o geólogo, o engenheiro responsável, deve ter uma noção bastante exata do contexto geológico, que à semelhança da cirurgia seria o corpo humano. Esse contexto, então, ele deve ser muito bem conhecido, de modo a identificar aonde está esse, vamos chamar assim, tumor, que ele pretende, então, investigar ou retirar do solo. Professor Nelson, o senhor fala em sondagens eletromagnéticas. Isso não é uma coisa muito fácil de se visualizar. Como que é esse processo de sondagem eletromagnética, para ver se a gente consegue deixar isso um pouco mais claro? O método ele é baseado num princípio simples, como o princípio do transformador, ou seja, eu tenho uma corrente primária que circula através de uma bobina, criando um campo primário. Se nesse campo existir algum condutor, esse condutor terá nele induzidas correntes secundárias, que por sua vez criam um campo secundário. Se eu colocar uma bobina receptora nesse contexto, eu terei então induzidas nessa bobina receptora as correntes advindas do campo primário, mais as correntes advindas do campo secundário. Os equipamentos que existem disponíveis, sobretudo os canadenses, por exemplo, este que nós utilizamos, que é construído pela Geonyx, ele dá diretamente a condutividade do solo, em termos de milisiemens por metro, em função da corrente induzida na bobina receptora. É, portanto, um método bastante prático, bastante rápido. Podemos fazer aí caminhamentos da ordem de 1 quilômetro em mais ou menos meia hora, com pontos de medida espaçados de 10 em 10 metros. É claro que depende das condições de acesso e de deslocamento, mas independe de qualquer contato com o solo, ou seja, a corrente passa através das bobinas, não é necessário se fazer um contato físico entre a corrente elétrica e o solo. Uma vez diagnosticado o problema de contaminação das águas subterrâneas, o que fazer? Como é possível acompanhar e deter este processo de poluição?
O geólogo Uriel Duarte, especializado em geologia ambiental, é um dos pesquisadores do CEPAS, o Centro de Pesquisas de Águas Subterrâneas da USP, que trabalha com monitoramento das águas poluídas. Professor Uriel Duarte, ainda há pouco eu conversava com o professor Nelson, ele dizia o seguinte, que o trabalho dele era o trabalho feito, por exemplo, por um técnico em raio-x, ou seja, ele ia mostrar onde é que estava o problema. Agora, a cirurgia deveria ser feita pelo senhor, através da monitoração. Agora fica a questão, quer dizer, como é esse trabalho de cirurgia no solo, esse trabalho de cirurgia profunda nessa questão de poluição de águas subterrâneas? Como que é feita uma monitoração e com vistas a que esse tipo de trabalho é feito? A finalidade de abrirmos a monitoração é vermos se essa nuvem poluente ou pluma se propaga no tempo ou se deveu a um evento qualquer de desastre. Então, se a gente consegue ver que o contaminante vai aumentando com o tempo, é muito lógico supor que o sistema de contaminação ou vazamento, ele continua presente. Se no tempo os teores do contaminante foram diminuindo, é um sinal que foi um episódio esporádico, e isso muito mais fácil de ser tratado, já que a despoluição de uma água subterrânea é um processo muito demorado e de alto custo. Hoje em dia, sendo preferível isolarmos essa área e não captá-la, do que tentar fazer um tratamento para despoluí-la. No caso de uma poluição, vamos colocar assim, muito forte, que traga riscos a mananciais, a lugares onde a população utiliza essa água, e seja necessária uma despoluição, de que maneira, apesar de lenta e cara, de que maneira pode-se pensar em limpar uma região de água que esteja no subsolo? Nós teremos vários modos, cada caso é um caso específico, a gente pode citar uns 2 ou 3 que a gente tem certeza. Em primeiro lugar, se é um acidente, por exemplo, de beira de estrada, onde houve um derramamento, um acidente de caminhão de transporte de elemento perigoso, rapidamente poder-se-iam fazer poços para bombeamento da água antes que ela chegue a uma fonte de abastecimento, servindo como uma barreira hidráulica. Um outro segundo caso seria fazer um sistema de chuva artificial no local de poluição, de modo que o poluente fique mais fraco, vamos dizer assim, mais diluído, então tendo um prejuízo menor. Um terceiro seria um ponto qualquer dentro próximo, fazer-se um bombeamento dessa água poluída e fazer-se um tratamento e uma reinjeção, que seriam assim 3 processos mais básicos.